hoje nós temos a notícia, né, de que o governo enviou para o Congresso uma proposta, né? Uma proposta conhecida também como a reforma do imposto de renda, é uma proposta de reforma tributária. E aí nós entramos então nessa nova fase, numa possibilidade de arrumação então disso, de correção. Que notícias você traz a respeito? Qual é a sua análise a respeito do que está sendo proposto, Daltro? Na verdade, essa tabela aí, ela está congelada. A tabela do imposto de renda está congelada desde 2015. Foi a última correção que a tabela sofreu, foi em 2015. Ah, é? 2015, de lá para cá? Exatamente, por isso que a gente sente tanto, né? 2015. Então, nós temos 5 anos sem correção. Uhum. Sem correção. E essa correção da tabela, ela está embutida no projeto da reforma tributária apresentada pelo governo, que tem 5 pilares. Um pilar é o imposto sobre consumo de bens e serviços. Um outro pilar é o imposto de renda da pessoa física, onde nós vamos depois focar. E o segundo pilar é o imposto de renda da pessoa jurídica. E o terceiro pilar é sobre as aplicações financeiras, a tributação em cima de aplicações financeiras, que também tem algumas novidades muito boas para quem aplica no mercado, principalmente também para os pequenos aplicadores. Sim. Então, essa tabela, como ela vem sendo corrigida, pequenas correções, desde 96, né? E a partir de 2015 ela ficou congelada, ela nos deixa aí um déficit, uma defasagem, né? E quando se compara a inflação ocorrida pelo IPCA e com o reajuste feito pelo governo. Então tem um buraco aí de 113% na primeira faixa. Nas demais faixas, esse buraco ainda é um pouco maior, porque quem recebe a maior correção sempre é a primeira faixa da tabela. Na primeira faixa. Que hoje é em 15%. Hoje é 15%. Não. Hoje a correção proposta agora, através dessa reforma, dos 113... Não, digo, mas hoje a primeira faixa, o percentual de pagamento da taxação é de 15% na primeira faixa. Não, a primeira faixa é isenta. Não, mas digo, a primeira faixa é que paga. Você tem a partir de 1.900 e pouco, você paga imposto de renda. Isso. Então, essa faixa, a partir daí, é de 15%. Não, essa faixa, a partir daí, é o seguinte, são 5 faixas, né? Não, digo, a existente hoje, não a que está sendo proposta. Como é que é a tabela do imposto de renda hoje? A tabela do imposto de renda, ela tem 5 faixas. Pois então, hoje é assim, atual. A primeira faixa, 1.903,98. Até aí, isento. Até aqui, isento. A segunda faixa, de 1.903,99 a 2.826. Aqui paga 7,5%. 7,5%. E tem um desconto de 142,80. Né? Certo. A terceira faixa passa para... Essa aí é que entra no 15%, então. Terceira faixa. Isso, a terceira faixa. 2.826,66 a 3.751, aqui paga 15%. E tem um desconto de 354,80. E a quarta faixa, 3.751,06 para 4.664,68, paga 22,5%. E um desconto de 636,13. E a partir de 4.664,68, mais disso, entra de 27,5%. 27,5%. Mas essa de 22%, essa faixa, a partir de quando que existe? Essa faixa, a partir de... Ela não é muito distante, não? Não, a partir de 96. De 96 também. 96. Tá. Bom, então que eu me enganei, então é do 7,5%, eu achei que já começava com 15%, mas não. Aliás, na verdade, não é desde 96, foi um pouco mais para frente, porque era 15, depois era 20, depois era 25. 25. Depois eles, mais para frente, criaram
desdobraram e criaram outras faixas intermediárias, para tentando dar um pouco mais de oxigenação na questão do imposto de renda. Mas essas outras faixas criadas também não contribuíram muito, porque a tabela ficou sem correção. Na proposta da reforma, como é que fica a tabela? Qual é a proposta? A tabela fica com as 5 faixas. Então, a primeira passa de 1.903 para 2.500. Então, quem ganhar salário até 2.500 está isento. Isso corresponde a uma correção de 31,30% dos 113,39 que está defasado. Né? Então, não dá praticamente, não dá 1/3 de correção. Né? Não dá 1/3 de correção. A segunda passa de 2.500,01 para 3.200, aí 7,5%. Ah, certo. E a terceira, 3.200,01 para 4.250, essa passa a pagar 15%. A quarta, 4.250,01 para 5.300. E a quinta, aqui é 22,5, e a quinta passa de mais de 5.300, passa para 27,5. Quer dizer, na verdade... Mas é uma mordida miserável de pesada, né? Na verdade, isso aqui é um avanço, é um pequeno avanço, porque as faixas menores, os valores menores vão pagar menos, um pouco menos, e os valores maiores vão também ter uma redução, mas uma redução menor. Né? Os mais beneficiados são as faixas, os que estão nas faixas menores. Certo. Agora, o que acontece com isso aqui é o seguinte, é que essa é a proposta do governo. Até agora não consegui ver em lugar nenhum que, além dessa correção que será feita, né, que agora está na mão do relator na Câmara, além se ele aceitar essa correção, né, não mexer na tabela, nós temos uma preocupação com ela, porque não fala em lugar nenhum, a gente não tem a informação se ela será atualizada anualmente. Vai sofrer uma correção agora, tudo bem, passamos a pagar um pouquinho menos de imposto de renda, né? Há uma justiça maior aqui, porque os salários menores vão pagar menos imposto de renda, mas não tem nada que diga que tenha uma atualização nessa tabela daqui para frente. Bom, mas como se há uma proposta de reforma tributária, que é uma reforma geral da tributação no país, né, em tudo, é óbvio que é obrigado estar presente também, porque esse detalhe, porque os demais itens da reforma, com certeza, tem que ser perenes, ao menos por um período, né? E não deveria ser diferente nessa condição do imposto de renda pessoa física. Nós estamos tratando aqui de pessoa física, até lembrando que eu estou conversando com o engenheiro agrônomo Daltro Soldatelli, que é um especialista em administração rural e, obviamente, que dedicou-se nos últimos anos também a se habilitar nessa área do imposto de renda pessoa física, tendo então esse conhecimento bastante profundo, conforme nós estamos observando aqui na nossa conversa. Então, Daltro, o que me leva a pensar é que, por ser uma reforma tributária, não está se levando apenas um projetinho, né? Eu diria um projetinho lá para, vamos dar um agradinho aí e tal para amenizar politicamente a coisa, não, estamos falando de uma reforma tributária. Então seria inadmissível se não houvesse essa sequência, né, dos próximos anos, como isso aconteceria. Isso é uma preocupação, realmente. Eu também gostaria que a coisa corresse, né, dessa forma, nesse sentido, entendeu? Para nós não estar daqui a alguns anos mendigando de novo ao governo para que faça a atualização da tabela. Não, e também os nossos representantes no Congresso Nacional, os deputados e senadores, tenham dó. No mínimo,
vão ter que espernear sobre isso, né? Não é possível que isso vai passar assim tão silenciosamente e ninguém vai dizer nada. Inclusive, encaminhamos ao relator da proposta de reforma tributária, né, nessa questão do imposto à pessoa física, que esse reajuste da tabela anual ele poderia ser por um índice de inflação, o IPCA, o INPC, ou pela meta de inflação do Banco Central. O Banco Central estabelece uma meta de inflação, né, nada mais justo, ou através de um gatilho. Quando a inflação chegar num determinado patamar, né, dispara o gatilho e aí se corrige, né? São três alternativas, três opções que estamos colocando aí, né, como uma ideia assim preliminar, né, achando que é uma coisa que nos preocupa muito, porque nós estamos aí desde 96, entendeu? Nessa situação, né? Nessa situação. Agora, de que forma você acha, pelo que você tem conversado, com certeza, aí com a área contábil e outros personagens, né, desse meio, que lidam com o meio tributário no país, de que forma a gente deve agir, o cidadão que paga imposto de renda, deveria agir nesse momento para que isso, ao menos essa reposição fosse feita, esse alinhamento desse 113% fosse feito aí nos próximos anos, já que a proposta não é fazer tudo agora? Não, o alinhamento no 113 eu acredito que não vai acontecer. Isso aí, a proposta do governo é essa proposta que está aí, entendeu? Ela pode ser melhorada um pouco, mas um alinhamento não vai acontecer, porque se o alinhamento acontecesse, a primeira faixa chegaria aí no valor de uns 4.400, até ali ninguém pagaria imposto de renda. Mas eu acho que não vai acontecer esse alinhamento. O que nós já perdemos foi água que desceu rio abaixo, não vamos mais conquistar isso, mas a nossa grande preocupação é que daqui para frente ela seja atualizada por esse... Pois é, e como é que nós devemos agir, o pagador de imposto? Como é que você acha que ele deve agir para que isso ocorra? Eu acho que, por exemplo, tem uma... Você está fazendo um trabalho magnífico aí, há muito tempo, e expondo, trazendo essas informações a público, se envolvendo, inclusive, né, com essa... Vocês mandaram um documento lá para o relator da proposta, é isso? Sim. E qual é o conteúdo dessa correspondência? Não, o conteúdo é mostrando que a proposta é uma proposta razoável, entendeu? Apesar de ser parcial, ela não é total, a correção parcial, mas o grande ponto de interrogação é aquilo que eu comentei da atualização anual. E pedindo, então, que tomasse medidas, né, nesse sentido, colocando uma inflação do ano anterior, ou a meta do governo, ou um gatilho, para que isso aconteça. Agora está na mão do relator e vamos fazer um trabalho também junto aos demais deputados federais e senadores. Mas eu acho que tem uma força muito grande no Brasil e que ela não está se movimentando em relação a isso, que é os sindicatos. O sindicato dos trabalhadores, entendeu? Sim. Seja ele em qualquer área. Os sindicatos estão perdendo renda, entendeu? Né? Houve uma reforma do sindicato no país, eles também diminuiu consideravelmente a renda deles, entendeu? E eles não estão trabalhando nesse sentido, não estão visualizando essas coisas. E eu acho que o sindicato tinha que entrar com a força sindical, entendeu? Entrar com uma reivindicação para que isso mais aconteça. Forte, mais forte, mais né? contundente. E outra coisa também que a gente nota é que a própria mídia no Brasil, entendeu? Ela não dá muita bola para esse tipo de coisa. Sim. Por que não dá muita bola para esse tipo de coisa? Porque a maioria do pessoal que trabalha nas emissoras, esse pessoal normalmente tem sua empresa, né? Ele não é um assalariado, ele é um empresário. Então ele contrata serviço. Então esse indivíduo também não sente na carne, entendeu? O que significa aquele desconto de imposto de renda que o trabalhador brasileiro
no final de cada mês sente. Mas ele sabe que lá na família dele tem a maioria que tem o seu empreguinho e que paga imposto de renda, né? É verdade. Agora, o que você acha, por exemplo, eu imagino que no momento que você deixa de cobrar tanto imposto de renda e deixa mais recursos, mais dinheiro na mão do prestador de serviço, do assalariado, né? Do empregado público ou do empregado empresarial, você deixa mais dinheiro na mão dele nessas faixas mais baixas, né? E da primeira, segunda, terceira faixa, que é o pessoal que o que ganha, gasta, né? O que ganha, gasta. Ele precisa sobreviver, ele tem uma família para criar, para cuidar, para dar comida, dar estudo, dar saúde. A poupança é muito pequena. A né? poupança ali é muito pequena, até pela a falta de educação financeira que nós temos no Brasil. Quer dizer, um problema que também a gente deveria resolver isso, né? Ao menos ajudar as pessoas a resolver, que é a educação financeira. Mas ao deixar mais dinheiro na mão de quem gasta, e esse dinheiro entrando no mercado de consumo, o imposto gerado lá no mercado de consumo não acaba compensando também? Para o governo não fica quase na mesma coisa? Na verdade, esse dinheiro que ficaria no bolso do contribuinte, né, ele vai se transformar em impostos indiretos. Sim, pois é isso. Imposto de bens e serviços. Né? Isso não compensaria? Eu não tenho assim um dado de quanto compensa, entendeu? Mas na verdade vai movimentar muito a economia. Sim, porque eu imagino o seguinte, você pega até para comprar um lápis tem um imposto de mais de 30%, parece? Se eu não me engano, mas você toma cerveja, o pessoal vai lá, toma uma cervejinha, toma um refrigerantezinho, toma uma cachaçinha. O imposto sobre isso aí, eu estou falando, dando esses exemplos, porque aí você tem um imposto altíssimo, bebida alcoólica, por exemplo, né? Mas o feijão tem imposto, o arroz tem imposto, a carne, imposto. A maioria da comida. A gasolina, absurdamente, né? Porque a gasolina aqui, a nível de estado, o ICM é uma loucura. A energia elétrica, inclusive estava vendo ontem, energia elétrica, 25%. Pois é. Então eu digo assim, se deixar esse recurso na mão do consumidor, ele repassa de qualquer forma, pagando imposto, né? Então, será que uma coisa não compensa a outra e a vida das pessoas fica um pouco melhor? Ajudaria bastante isso, né? Quer dizer, a economia ela seria mais dinâmica, mais movimentada, entendeu? Né? O pessoal compraria mais e isso resultaria em retorno para o governo. Uma coisa a gente tem que ter sempre em mente, né? E você que está nos acompanhando aqui na Rádio Desk, com o Dalton Sodatelli, fazendo essa análise, né, do problema do imposto de renda da pessoa física no país, e essa correção que está para acontecer, mas muito tímida, mas entre nada e o tímido, eu prefiro o tímido, né? Então, que já faz 5 anos que não há correção, então qualquer proposta de reajuste, mesmo tímido, a gente recebe. Claro, não vai deixar para dizer que não quero. Então, eu penso que nós temos que nos movimentar mais sobre isso, né, Adalto? É verdade, esse é o grande trabalho que temos que fazer, entendeu? Para mobilizar, né, os contribuintes, porque a questão do imposto de renda, eu tenho analisado há muitos anos, isso é uma caixa preta, né? A maioria dos contribuintes não entende isso, simplesmente vem na folha, né? Na folha de pagamento dele lá, desconto de tanto por cento do imposto, mas ele não sabe o porquê daquilo. Por que ele está pagando tanto imposto, né? Então tem que estudar mais o assunto, compreender mais o assunto, reivindicar, usar as redes sociais, entendeu? Para se movimentar, se organizar, entendeu? Para reivindicar, né? As nossas redes sociais, na maioria, é tudo por brincadeira, por isso, por aquilo, entendeu? Nós não usamos esses meios. É uma ferramenta magnífica que pode ser usada para o bem de todos e as pessoas brincam, né? E outra coisa, cobrar dos políticos que foram eleitos, entendeu? Né? O problema nosso é o tal negócio, né? A gente, se tu perguntar para a grande maioria dos eleitores, sequer lembra em quem votou. Essa é a verdade. Mas agora é o seguinte, Daltro, nós temos até o mês que vem. A reforma tributária pode ser, ao menos o relatório, pode ser entregue já no mês de agosto do relator. Então não tem muito tempo não, a coisa tem que ser acelerada. Tem que agilizar, o pessoal tem que participar, entendeu?
Não, esse negócio não é sair nas ruas para fazer campanha, entendeu? Vamos usar os meios disponíveis, entendeu? Fazer o contato com os nossos representantes, mostrar isso, entendeu? Porque, na verdade, nem precisaria, que é uma coisa tão lógica, né? Sim, o sujeito está lá para nos representar, sabe que nós estamos passando por isso, então não tem nem que ficar pedindo. Isso, Como esses outros reajustes lá que foram propostos, né, também, esses reajustes extraordinários, né, que a galera se colocou em peso nas mídias sociais e nas mídias de todos os tipos, contrárias, né, a um reajuste aí, que eu não vou falar qual aqui, porque não tem nada a ver com o nosso tema. Isso eu já falei lá no Instagram, no Facebook, lá eu já falei disso. Mas aqui, então, digo, nesse momento, os nossos representantes se movimentam lá. E nós precisamos que eles se movimentem exatamente em favor daquilo que traz, que não é nenhum benefício. Nós trabalhamos, nós temos aqui o nosso trabalhinho suado, o nosso saláriozinho, e todo mundo com defasagem, inclusive salarial, e só que não defasa é o imposto de renda. Então não dá, né? Nós precisamos realmente que isso se altere. Dado som da tela, o detalhe é o seguinte, como é que nós podemos então finalizar essa nossa conversa? O que você deixaria aqui com mais detalhes ainda para o nosso ouvinte e esse espectador aqui da Rádio Desk? Eu acho que uma coisa muito boa que aconteceu é o seguinte, é que nós estávamos aí desde 96 com essa defasagem, a partir de 2015 sem correção dessa tabela, e esse governo está propondo, é parcial, mas está propondo, então, né, é uma coisa boa que está nos trazendo e nós temos que lutar por isso, entendeu? Para melhorar os números. Isso, melhorar os números e rechear mais o bolso, entendeu? E gastar mais, porque movimenta a economia. Movimenta a economia, o país vai desenvolver, está desenvolvendo o país, entendeu? Né? E damos um voto de confiança ao governo em apresentar essa proposta. Era uma promessa de campanha do presidente, né? Uma promessa de campanha do presidente, e a coisa não saiu em 2020, né? Aliás, ele entrou em 2019, né? 19, não saiu em 2019, não saiu em 2020 e está com esperança de sair em 2021, né? Para que a gente tenha, pelo menos já na próxima declaração de ajuste do imposto de renda, alguma coisa de alívio, né? De alívio. Então, a reforma como um todo, ela é para trazer muitos benefícios, entendeu? Pelo menos seriam reduzidos os impostos para uma cerca de 30 milhões de brasileiros. Agora, quem não paga, quais são as classes que estão isentas na totalidade do imposto de renda? É o pessoal que tem alguma doença muito grave, né? Só. O pessoal que tem doença aí grave. Que passou por doença assim também, né? Passou por doença e que tem a justificativa para isso, né? Esse normalmente está isento. Os aposentados, pensionistas, a gente, isso, né? Mas os demais, todos aposentados, pensionistas, qualquer renda, está tudo tributado. Está tudo endividado. O que acontece é que o pessoal que tem 65 anos ou mais, eles têm um benefício que é de 13 vezes, um desconto de 13 vezes a primeira faixa da tabela do imposto de renda, que hoje representa 24.571, que do total que ele recebe, esse 24.751 não é tributável. Mas isso para as pessoas que estão aposentadas é a partir de 65 anos ou mais. Tá, mas isso significa... Mas se você recebe 1.900, dá quanto aí na totalidade do ano? 1.900, vamos dizer que fosse 2, né? 2.000 daria... Daria 24 mil. 24 mil, mais 13º, tal, né? Tá, e qual é o desconto que essas pessoas podem obter? Essas estão obtendo, estão obtendo um desconto de 24.751. Pois é, mas isso
além do outro, do 24, além da soma? Não, se você... Como eu não entendi essa... Não, se tu, por exemplo, ganha 100 mil reais. Certo. 100 mil reais, tem mais de 65 anos, entendeu? E é aposentado com mais de 65 anos. Então, você tem um desconto dos 100, que seria a tua renda tributável, tu vai descontar 24 mil. Então, Tá. Eu passo então para 76. 76. 76. Isso. A partir dali, A partir dali, aí entra o desconto normal. as deduções normais. Deduções normais. Mas essa aí é uma dedução por lei. Sim. É Mas energia. isso é independentemente de qualquer valor. Por exemplo, o sujeito recebe, em vez de receber 100, recebe 40. Sabe, 40 ele desconta os 24 de 751. Se ele receber só 13 mil, Sim, 13 mil, que ele fica seria- isento. Ele fica isento, ele não paga nada. Mas daí, digamos que ele tem alguma atividade que teve imposto na fonte. Sim, aí ele na declaração ele vai... Ele tem uma restituição daquilo? Ele teria? Não, isso é para o salário do aposentado. O salário que ele está... Que ele ofere como aposentadoria. Como aposentadoria. Tá. Então não, eu estou Não, perguntando mas isso não exatamente como- para... Não como... Não é uma soma de ganhos. Não é uma soma, não como um trabalho independente, Sim. entendeu? Não é. Eu ganho 10 como aposentadoria e 10 como num trabalho prestado, né? Esse vai lá para a parte tributável. Uhum. E os outros 10 não tributável. Perfeitamente. Não, aqui essa é um entendimento que fica dúvida, por isso que é interessante. E será que o pessoal aproveita bem isso ou não? Olha, Deve aproveitar, né? deve aproveitar. Quem não faz a declaração sozinho, manda para o contador O sabe contador isso. normalmente sabe disso, né? Normalmente sabe disso, né? E eu acho difícil que alguém não aproveite isso, né? Então, E já vem no extrato, né? Por exemplo, tu recebe do INSS, já vem no extrato. Se você tem direito, já vem no teu extrato lá Uhum. de rendimentos do ano, já vem o desconto. Vem a parte tributável e a parte não tributável do total que tu recebeu, né? Então já vem isso, aí já manda dizer qual é o campo que você tem que lançar lá ainda. Vai rendimento isento. Uhum. Vai rendimento isento. É interessante. Bom, porque não pode passar assim, eu tenho X de uma renda que eu mantenho depois de aposentado. Essa aí não. Essa aí é tributada normalmente conforme a tabela. Isso. Né? Só que mas se juntar lá, assim, lá na declaração, eu posso juntar então essa renda do trabalho e a renda oferida da aposentadoria. Isso. Né? Só que a da aposentadoria vai ter aquele desconto. Isso. Aí as duas se somam, o que sobra lá da aposentadoria e esta renda que eu tenho, ela se soma para a análise então e o cálculo da taxa que eu vou ter que pagar. Imposto, né? Beleza. O que tem acontecido normalmente é o seguinte, que os salários Sim? às vezes, né? Os salários de aposentadoria pelo INSS são salários muito baixos. Sim. Então, se eu tenho, no meu caso, se eu ganho 3.600 do INSS, para dar um exemplo específico, aí eu desconto 1.903, que é a primeira faixa, no mês. Né? Desconta isso aí, praticamente eu no mês não pago imposto. Mas quando eu vou fazer o ajuste fiscal, Somando com a outra lá? somando com a outra, o negócio explode. Pois Vai lá é. em cima. Acho que essa era a tua pergunta. Porque inclusive você trocar de faixa, né? Isso. Às vezes a troca de faixa por causa de de um trocadinho a mais que você ganhou, você passou de 15 para 22, ou de 22 para 27, né? Ou de 7 para 15, sei lá, não é? Bom, mas a nossa conversa está boa, então. Olha, eu fico muito feliz aí de ter esses esclarecimentos e vamos então agora trabalhar para que os nossos representantes do Congresso Nacional nos dê então uma boa notícia, quem sabe, a partir do mês que vem, quando o relator prometeu que pode entregar esse relatório já no mês de agosto. Então, quem sabe nós temos uma novidade boa, né, Adalto? E que você possa vir aqui refazer a análise da nossa
aí do imposto de renda da pessoa física. Eu agradeço, assim, pela oportunidade, entendeu? Quer dizer, né, de tratar desse assunto, porque é um assunto que realmente empolga a gente e, ao mesmo tempo, derruba o indivíduo, né? Mostrando que tem muita coisa que o governo podia fazer para nos auxiliar, né? Nos dar mais renda e não está fazendo. E agora chegou uma oportunidade boa, que vai estar dentro de uma reforma, né? Assim como teve a reforma da Previdência, né? Está dentro agora da reforma tributária, quer dizer, é um negócio que não depende só do Congresso, né? Porque o Congresso, a gente vinha trabalhando o Congresso há muito tempo e o pessoal não evoluía nesse sentido. Sabe que está defasado, mas não atua, não leva para frente. Então a oportunidade é boa, vamos aguardar que as notícias também são boas e vamos comparar o que vem, né, o que vai sair em relação à proposta. Ok. Eu conversei com Daltro Soldatelli, engenheiro agrônomo aqui em Santa Catarina, conhecidíssimo, hoje se dedicando a essa atividade com relação à área tributária, especialmente na pessoa física. Daltro é um especialista em administração rural e que, obviamente, agora também deve estar bem solicitado, já que o agronegócio no Brasil está em alta, aqui em Santa Catarina nem se fala, graças a Deus, né? É que tem sido a nossa grande alavanca para a manutenção da boa economia do Brasil, inclusive na área de exportação. Muito obrigado, então, a todos por essa audiência e até a próxima. Eu sou Salvador dos Santos e agradeço a você por estar conosco.